Sejam bem-vindos ao Autoescola Fama mais uma vez, meu nome é Éder Campos e hoje a gente vai falar um pouco sobre penalidades e medidas administrativas. Vamos tentar entender a diferença entre elas. Bom, sempre que a questão falar sobre penalidades ou medidas administrativas, são esses aí os assuntos que a gente vai ver aparecendo nas alternativas das questões. Eu preferi deixar penalidade e medida administrativa as duas na mesma tela, até mesmo para a gente poder fazer uma comparação e entender de uma vez qual é a diferença entre penalidade e medida administrativa. A gente vai falar primeiro das penalidades e aí a gente dá a sequência, fala das medidas administrativas, daquilo que é mais importante e aí a gente pega algumas questões para fazer para poder finalizar mais esse bloco de aula. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai pensar sobre as penalidades é que as penalidades nunca acontecem na hora. Penalidade é sempre uma coisa que vai acontecer depois. Uma questão poderia perguntar assim: é uma penalidade ou são penalidades? E quando essa for a questão, a alternativa correta pode estar falando da multa, pode estar falando da advertência por escrito, da cassação da PPD ou da CNH, suspensão do direito de dirigir ou custo de reciclagem. Então a resposta certa poderia falar uma delas, se a pergunta for é uma penalidade, ou numa questão onde ele me dá uma alternativa mais completa, ele poderia perguntar são penalidades, e eu encontrar todas essas aí em uma única alternativa, e aí a gente considera a resposta certa da questão, até mesmo por estar mais completa do que outras, outras alternativas que a gente poderia encontrar. Agora, vale a gente saber um pouquinho sobre cada uma dessas penalidades. Não vou aprofundar tanto no assunto, mas vou passar uma ideia geral sobre cada penalidade dessa, aquilo que é essencial e que a gente precisa saber. Sempre que a questão falar da multa, o que a gente precisa lembrar sobre a multa? Primeiro, aquela história de que a penalidade não acontece na hora. A penalidade acontece sempre depois. Quando uma pessoa comete uma infração, e a infração pode ser gravíssima, grave, média ou leve, ela vai vir acompanhada de penalidades ou medidas administrativas conforme o caso. Antes de acontecer a multa, porque se a gente parar para pensar que o policial ou o agente de trânsito, a primeira coisa que ele faz, na verdade, é o auto de infração de trânsito. Auto de infração de trânsito. E a gente tem mania de escutar muito no dia a dia a pessoa falar assim: o policial me multou, o agente de trânsito me multou. E na verdade o agente de trânsito ou o policial ele está fazendo esse auto de infração de trânsito, que ainda não é a multa. Lembra que a multa é uma penalidade, ela vai acontecer depois. Eu não posso ali no momento em que o policial está fazendo o auto de infração de trânsito, tirar o dinheiro do bolso e falar: não, vou te pagar. E ele vai falar para mim: não, isso aqui ainda não é multa, a multa você vai esperar que ela ainda vai chegar na sua casa. Tá? Primeira coisa que acontece é o agente de trânsito fazer o auto de infração de trânsito. Depois que o auto de infração estiver pronto, a notificação ainda vai ser emitida. E o órgão, que é quem aplica as penalidades, vai ter um prazo aí de 30 dias para poder emitir a notificação da autuação. Depois que essa notificação é emitida, começa a contar um prazo de 30 dias para eu poder recorrer, se for o caso, ou um prazo de 15 dias para poder identificar o infrator. A gente vê dentro da matéria de infração e penalidade que os atos que são cometidos na direção é de responsabilidade do condutor, e que o proprietário é responsável pelo veículo. Quando a gente fala que os atos que são cometidos na direção são de responsabilidade do condutor, agora imagina se eu pego o carro de alguém emprestado, passo no radar acima do limite de velocidade e o radar bate a foto, Nesse momento o radar não sabe quem está dirigindo o veículo. E toda vez que o condutor não foi identificado, vai se assumir que quem está dirigindo é o proprietário. O proprietário fica sendo responsável pelas infrações onde o condutor não é identificado. Agora, se não for o proprietário que tiver cometido essa infração, o proprietário tem 15 dias após a emissão da notificação para poder identificar o infrator. Então, primeiro vem o auto de infração. Depois do auto de infração, a notificação vai ser emitida pelo órgão. E depois que essa notificação é emitida, começa a contar esse prazo de 15 dias para eu poder identificar o infrator, ou um prazo de 30 dias para eu poder recorrer, se esse for o caso, se eu não concordar. Lembra que no auto de infração de trânsito, que é aquilo que o agente de trânsito ou o policial faz ali na hora,
tem que ter data, tem que ter hora, tem que ter local, né? Tem que ter a identificação do veículo, a marca, o modelo, né? Tem que ter a tipificação da infração. Mas existe um dado que não é necessário constar no auto de infração de trânsito, que é o prontuário do condutor. Lembra que o prontuário do condutor é o número da carteira do motorista, né? E se existem situações onde o condutor não é identificado, quer dizer que o prontuário do condutor não é um item, né, obrigatório para constar nesse auto de infração de trânsito. Lembrando ainda que a multa, se eu pago ela até a data do vencimento, eu vou ter um desconto, e se eu pago ela após a data do vencimento, essa multa vai ser paga com juros. A próxima penalidade que tem aí é a advertência por escrito. E a advertência por escrito ela é uma medida mais educativa. Tá? A advertência por escrito também é uma forma do Estado, né? Falar, olha, a gente não quer penalizar todo mundo. Se você é um bom condutor e não vive cometendo infração, dependendo da situação, poderá ser aplicada essa advertência por escrito no lugar da multa. Quando é que eu vou ter o direito de pedir, né, essa advertência por escrito? Se for a primeira infração de natureza média ou a primeira infração de natureza leve, o Código de Trânsito Brasileiro fala que o órgão poderá, né, não quer dizer que isso vai acontecer sempre, mas o órgão poderá, como uma medida mais educativa, emitir advertência por escrito no lugar da multa. Na advertência por escrito, o condutor perde os pontos no prontuário, né, mas ele não vai pagar o valor da multa, né, não tem multa para poder pagar. E quando é que eu vou poder pedir essa advertência por escrito então? A gente não pode esquecer, se for a primeira infração de natureza média, ou a primeira infração de natureza leve, nos últimos 12 meses. E se isso cai em uma questão de prova, não tem como cair diferente, tá? Vai cair na questão do jeitinho que a gente acabou de ver aqui agora. Cassação da PPD ou da CNH. Quando a gente escutar esse termo cassação, a gente vai considerar que a pessoa perdeu a carteira de habilitação definitivamente e se ela quiser outra, ela vai ter que dar reinício em todo o processo de habilitação. A cassação da PPD acontece se durante o período de permissão, né? Lembrando que a permissão é válida por 12 meses, o permissionário, que é a pessoa que possui a permissão para dirigir, cometeu uma infração gravíssima, uma infração grave ou duas infrações de natureza média. Já a cassação da CNH é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil de acontecer, né? Serão casos mais extremos, o condutor que é suspenso do direito de dirigir e é pego dirigindo no período da suspensão, é um exemplo de situações onde levaria a cassação da CNH. Se a gente pensar, existe também a cassação judicial, que é aquela que decorre de um crime de trânsito, e ainda existe a cassação que o Código de Trânsito Brasileiro determina quando o condutor é reincidente em algumas infrações no período de 12 meses. Tá? Na matéria a gente fala sobre essas penalidades com mais cuidado, mas para ter uma ideia geral, é isso aí que a gente precisa saber. Suspensão do direito de dirigir não acontece com quem tem a permissão. Suspensão do direito de dirigir acontece só com pessoas que possuem a CNH, que já é a carteira, né, a carteira definitiva. A suspensão, enquanto na cassação o condutor perdeu, né, a carteira e vai ter que fazer tudo de novo, quando acontece a suspensão do direito de dirigir, ao invés de fazer tudo de novo, quando acontece a suspensão, o condutor ele precisa fazer o curso de reciclagem, que é uma outra penalidade. Curso de reciclagem nada mais é do que um curso teórico, né, parecido com esse que vocês estão fazendo agora. A diferença é que ao invés de ter que cumprir uma carga horária mínima de 45 horas aulas, no curso de reciclagem a carga horária mínima exigida são 30 horas. Além de cumprir essas 30 horas num curso teórico, que pode também ser feito à distância, né, EAD, o condutor que for suspenso do direito de dirigir também vai ter que esperar passar o prazo de suspensão, que vai variar conforme o caso. Essas são as penalidades e o principal para a gente poder saber, assim, para ter uma ideia geral, é o que a gente acabou de ver aqui agora. Depois das penalidades vem as medidas administrativas.
enquanto as penalidades é aquilo que acontece depois, é aquilo que o órgão vai aplicar. As medidas administrativas é aquilo que o policial, que o agente de trânsito vai aplicar ali na hora. Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter e a principal diferença. Agora, para matar uma questão de prova, quando a questão te perguntar assim, é uma medida administrativa, ou se a questão te perguntar, são medidas administrativas, a primeira regra que a gente precisa saber, e isso a gente não pode esquecer, é que as medidas administrativas começam com a letra R. São 9 medidas administrativas, 8 delas começam com a letra R, uma delas começa com a letra T, que é o transbordo de carga. O transbordo de carga é basicamente retirar o excesso de peso que estiver acontecendo ali no momento, né? A pessoa está com um veículo, na nota fiscal está escrito que ele carrega 5 toneladas, mas na hora que chega na balança ele está carregando 8. Se essa pessoa quiser ser liberada, precisa acontecer o transbordo de carga. E o transbordo de carga é basicamente retirar o excesso de peso de cima desse caminhão. Transbordo de carga é uma medida administrativa porque está acontecendo na hora, não é uma coisa que acontece depois. Se a pessoa quiser ser liberada, tem que retirar o excesso de peso ali no momento. Mas não, a gente não vê caindo muito em questão de prova. Então o grande macete, o grande segredo é a gente lembrar dessa história da letra R. Tá? Se começar com a letra R, eu já sei que é uma medida administrativa e assim a gente vai conseguir acertar questões que te perguntam, é uma medida administrativa? A gente consegue acertar também questão que vai te falar, não é uma medida administrativa. Se a questão te pergunta, não é uma medida administrativa, a gente sabendo que as medidas administrativas começam com a letra R, aquela que não tiver R ou T do transbordo de carga, eu já vou saber por eliminação qual é e qual não é medida administrativa. Um outro detalhe que a gente não pode esquecer de forma alguma, que está relacionado na verdade com as penalidades, é sobre a apreensão do veículo. A apreensão, até algum tempo atrás, era uma penalidade. E é muito comum a gente ver as questões hoje em dia que nas alternativas coloca que como penalidade vai acontecer a apreensão do veículo. E a gente usa isso para poder eliminar a alternativa errada. Toda vez que você se deparar com uma questão que na alternativa tiver escrito apreensão, a gente já sabe que essa alternativa está errada. Então a gente vai continuar lendo até encontrar a resposta certa da questão. A gente não pode esquecer desse detalhe que ajuda muito na hora de fazer as questões de prova. Agora, das medidas administrativas, além de lembrar dessa história do R e do T, né, que são as medidas administrativas, a gente precisa saber sobre retenção e remoção. Se caírem 10 questões sobre medidas administrativas, pelo menos 8 vão estar abordando esse assunto de retenção do veículo e remoção do veículo. É um assunto fácil para a gente entender, a gente não pode dar bobeira e confundir isso na hora da prova. Quando é que acontece a retenção do veículo? A retenção vai acontecer quando o problema for resolvido no local. Sempre que o problema for resolvido, vai acontecer como medida administrativa a retenção do veículo. E quando o problema não for resolvido, vai acontecer a remoção. Éder, como assim quando o problema for resolvido, quando o problema não for resolvido? Vamos entender a diferença. Aqui a gente já não está mais discutindo o mérito se aconteceu ou não a infração. Aqui nesse ponto a gente já sabe que a infração aconteceu. Se o condutor infrator não tiver um bom motivo para poder recorrer, vai ser aplicada uma multa e ele vai ter que pagar essa multa. A discussão aqui agora é assim, esse condutor, esse proprietário de veículo, quem seja, vai conseguir ir embora no veículo dele ou essa pessoa vai ter que ir embora a pé porque o veículo vai ser removido para um pátio do Detran. Então essa é a diferença da retenção para a remoção. A gente vai lembrar que na remoção o veículo está sendo removido. Vai ser colocado num guincho, vai ser levado para um pátio do Detran, a pessoa vai ter um gasto com o guincho, vai ter um gasto, né, com a diária ou a fração de hora, se for o caso.
lá do pátio, né, do tempo que ele permaneceu no pátio, então vai gerar um custo a mais. Agora, como é que a gente vai identificar isso na prática? A gente vai só raciocinar. Se for uma situação que a pessoa conseguir resolver ali no local, não tem por que remover o veículo. Exemplos que a gente pode utilizar, vamos pensar no cara que está andando sem cinto de segurança. A gente viu que o cinto de segurança é uma infração de natureza grave, né? Vai pagar uma multa de R$ 195,23, mas é uma situação que o condutor, né, consegue resolver. Claro que a infração aconteceu e a multa vai chegar para ele no futuro, mas não precisa remover o veículo dele. A partir do momento que ele coloca o cinto de segurança, ele vai ser liberado e ele vai poder ir embora, né? Quantas vezes a gente vê, às vezes, aquela pessoa que foi parada numa blitz e essa pessoa não tem carteira de habilitação. E essa mesma pessoa depois sai procurando alguém que é habilitado para poder pegar o veículo para ela lá na blitz, né? Para o veículo não ser removido. Qual que é o problema que está acontecendo desse condutor não habilitado? Primeiro que a infração é gravíssima, né? E ela é uma infração gravíssima que se multiplica por 3, vai gerar uma multa de quase R$ 900. Mas o problema é que tem alguém que não é habilitado na condução do veículo. Se eu consigo encontrar alguém que é habilitado, esse problema eu consigo resolver. Tá? Lembrando que a pessoa que vai lá se responsabilizar pelo veículo, né, desse condutor inabilitado, ela é responsável pelo veículo pelas próximas 24 horas. Então é um risco, né, pegar o veículo na blitz e entregar esse veículo para aquele mesmo condutor inabilitado 5 minutos depois, né? É um cuidado que a gente precisa ter. Então sempre que der para resolver, retenção do veículo é o que vai acontecer. A remoção acontece quando eu não consigo resolver o problema no local. Imagina o condutor que está com um documento atrasado, né? Documento atrasado a gente não consegue resolver ali na hora. Então a pessoa vai ter que pagar o documento, tem que cair no sistema que está pago, né? Esse documento tem que ser impresso, se não for na forma digital. Então não dá para você resolver ali na hora. Se não dá para resolver na hora, vai acontecer a remoção do veículo. O condutor que está com pneu careca também não se troca ali no momento, né? Não dá para resolver. Então se o pneu está abaixo do 1,6 milímetros, né, que é a hora de trocar o pneu, essa pessoa está cometendo uma infração de natureza grave. De novo, o pneu, né, é um equipamento de uso obrigatório. Se ele está em mau estado de conservação, a infração é grave e se remove o veículo porque não tem como resolver. Estacionar em local proibido, né? Sempre cai uma questãozinha que fala sobre estacionar em local proibido. E se eu estou estacionado em local proibido, eu estou atrapalhando, meu carro está no lugar errado. Estou estacionado na faixa de pedestre, estou estacionado a menos de 5 metros da esquina, estou estacionado na porta da garagem de alguém. Então, se eu estou estacionado em local proibido, meu carro está atrapalhando. Como penalidade acontece a multa e como medida administrativa acontece a remoção do veículo. Existe uma situação que a gente vê caindo em questão sobre estacionar em local proibido, e essa é a única situação que não leva à remoção, que é se eu tiver com o meu veículo estacionado na contramão de direção. Se o meu veículo está estacionado na contramão de direção, ele está virado para o lado errado, mas ele não está necessariamente atrapalhando, né, o movimento de veículos, né, ali na via. Então, os casos de estacionar em local proibido, a gente vai pensar, regra geral, remoção do veículo. A exceção da onde? No estacionar na contramão, que não acontece a remoção, tá? A multa vai ser aplicada, mas não tem, na verdade, uma medida administrativa para se aplicar. O veículo não é removido e aí também não vai acontecer a retenção, né? O proprietário ou o condutor desse veículo vai ter que pagar essa multa no futuro. É uma infração de natureza média, vai gerar uma multa de R$ 130,16 estacionar na contramão de direção. Depois a gente tem recolhimento de documentos, recolhimento da PPD, recolhimento da CNH, do CRLV, né? Lembrando que a PPD, a CNH e o CRLV são documentos de porte obrigatório. O CRV é o documento que no dia a dia a gente acaba chamando de recibo, né? É aquele documento que eu vou receber ele quando eu registro o veículo no meu nome, né? CRV quer dizer Certificado de Registro do Veículo, ele não é um documento de porte obrigatório. Recolhimento de animais é feito pela autoridade, né, de trânsito com circunscrição sobre a via. Realização do teste de alcoolemia é basicamente o teste do bafômetro, né? Lembrando que um outro nome que a gente dá para o bafômetro é etilômetro.
Existe ainda exames laboratoriais, né, em situações, às vezes um município que não tem ali um bafômetro, né, um etilômetro à disposição, vai ser coletado o sangue, né, desse condutor para verificar se ele fez o uso de álcool, né, ou qualquer outra substância que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe. Lembrando que esse teste de alcoolemia, né, eu costumo falar em sala de aula que pode ser o bafômetro, pode ser o etilômetro ou pode ser o olhômetro, né, porque o policial, de certa forma, se ele perceber sinais de embriaguez, ele vai autuar o condutor, né, como se ele estivesse dirigindo sob efeito de álcool ou droga. É uma infração gravíssima que se multiplica por 10, dá uma multa de quase R$ 3.000, leva à suspensão do direito de dirigir e ainda é crime, né? Quando o condutor, quando o policial, né, percebe que o condutor fez o uso de álcool e o condutor se nega a assoprar o bafômetro, o policial pode sim autuar o condutor nessa tipificação de estar dirigindo sob efeito de álcool ou droga. E a partir do momento que o policial toma essa decisão, o ônus da prova é do condutor. É o condutor que tem que provar que ele não está bêbado. Como na maioria das vezes o condutor ele vai ter bebido, né, fica uma situação complicada e acaba prevalecendo aquilo que o policial disse, né? Além do que hoje a gente tem telefone, né? É fácil gravar um vídeo para poder provar, né, que esse condutor realmente está alterado, né, que ele fez o uso de álcool. Transbordo de carga a gente já falou. Então essas são as penalidades e essas são as medidas administrativas, tá? Esses detalhes que eu comentei nesse vídeo aqui agora é o principal que a gente precisa saber, vai ajudar a gente a matar muitas das questões que a gente vê caindo. Vamos ver alguma questão de prova antes de encerrar esse vídeo? Vamos para a questão número 6, porque a gente está dando sequência naquelas questões que a gente viu sobre infração. Questão número 6 fala o seguinte: ao condutor responsável por uma infração de trânsito será aplicada as seguintes penalidades. Vamos dar uma olhada no que tem escrito na letra A. Na letra A fala multa, e a multa está certo, é uma penalidade. Depois tem advertência oral, e a gente tem que tomar bastante cuidado, existe advertência por escrito, advertência oral não existe. Suspensão do direito de dirigir está certo, mas letra A fica errada em função dessa advertência oral. Na letra B fala multa, está certo, advertência por escrito também está certo, suspensão do direito de dirigir está certo, mas a remoção do veículo a gente já sabe que é uma medida administrativa. As medidas administrativas são as que começam com a letra R. Remoção só pode ser uma medida administrativa e na questão ele quer saber quais são as penalidades. Tem que tomar cuidado, ficar atento com o enunciado. Letra C, né? A pergunta é quais são as penalidades? Então na letra C ele começa com a multa, tá certo. A advertência por escrito também está certo. Cassação da PPD e cassação da CNH são penalidades. E aqui no meio ele coloca a apreensão. E a gente tem que tomar bastante cuidado. A apreensão vai estar sempre errado. Quando a gente vê uma alternativa com a apreensão, a gente vai desconsiderar. E olha que questão quase que perfeita, né? Mas com a apreensão aqui no meio. Suspensão do direito de dirigir é penalidade. Mas a apreensão literalmente faz a letra C ficar errada. Então, por eliminação, a gente já chega no gabarito, letra D de dado, né? Quais são as penalidades? A multa, a advertência por escrito, a cassação da PPD, cassação da CNH, suspensão do direito de dirigir e o custo de reciclagem. Letra D é a resposta certa da questão número 6. Vamos ver a questão número 7? Questão número 7 diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Então a gente já precisa destacar esse incorreto aqui no enunciado para a gente não dar bobeira. Depois ele continua, são medidas administrativas. Então ele quer saber na questão a alternativa que não está te falando de medidas administrativas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? A regrinha do R. Medidas administrativas são aquelas que começam com a letra R ou com a letra T, no caso de transbordo de carga. Na letra A fala sobre retenção e remoção. São as duas medidas administrativas que mais são cobradas. A retenção acontece quando o problema é resolvido no local e a remoção acontece quando o problema não é resolvido no local. São as duas principais, a gente precisa saber quando acontece uma e quando acontece a outra, mas mesmo se a pessoa não soubesse,
Só de lembrar da regrinha do R ou do T, dava para a gente matar essa questão e a gente vai perceber isso olhando para as alternativas. Então a letra A me fala daquilo que são medidas administrativas e no enunciado ele queria o incorreto. Então a letra A não pode ser a resposta certa da questão. Vamos ver a letra B. Na letra B fala recolhimento. Olha o R aqui de novo, ó. Recolhimento da PPD e da CNH. Também são medidas administrativas, acontece ali na hora, não é a resposta certa da questão, ele quer saber a incorreta. Na letra C fala retenção, olha o R aqui, medida administrativa. Remoção, olha o R aqui de novo, medida administrativa. Mas a multa é uma penalidade. Então na letra C está me falando sobre algumas coisas, né? A retenção e remoção são medidas administrativas, mas a multa está fora, não é medida administrativa. Então a letra C é o gabarito dessa nossa questão, tá? Assinale a alternativa incorreta, a letra C me deu a resposta incorreta, porque multa não é medida administrativa, multa é uma penalidade. E a letra D, né, ficou completinho, ficou bem, né, mais completa, e às vezes o aluno erra pensando que a letra D está mais completa, vou marcar a letra D, e esquece que o enunciado perguntou para ele, né, o que estava errado. Então na letra D, retenção, olha o R, ó, medida administrativa. Remoção, R de novo, medida administrativa. Recolhimento de documento da PPD, da CNH. Recolhimento do CRLV, do CRV. Tá vendo? Começou com R, são medidas administrativas. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Espero que tenha ajudado a vocês a entender um pouco melhor, né, esse assunto que é tão complexo, infrações, penalidades e medidas administrativas. Claro que durante as aulas a gente vai falar sobre cada penalidade, sobre cada medida administrativa com muito mais cuidado, mas para um vídeo de revisão, né, eu acho que é suficiente para a gente poder ter uma ideia geral sobre o assunto, tá? Vale a pena rever esse vídeo mais uma vez. Espero que eu tenha ajudado vocês. Autoescola Fama, sempre em movimento.